Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Elo Play. Estamos no 5º seminário Elo Norte e Nordeste de Licitação e Contrato, um grande evento, mais um grande evento promovido pela Elo Consultoria e que conta com a participação de grandes nomes da contratação pública nacional. Tive a felicidade de ser convidado para estar aqui, digamos assim, sendo o âncora desses episódios do Elo Play, e tenho uma felicidade maior ainda de receber a querida amiga professora Cristiane Stroppa, que, se contar aqui os reverbere, esse já é o nosso 3º podcast junto, não é isso, Cris? Acho que é mais, hein? Esse é o 4º, hein? A Cris dispensa a apresentação, que eu acho que todo mundo aqui já conhece ela, e por isso vocês já sabem qual vai ser aqui o nível desse podcast. Mas eu não posso deixar de dizer que a querida amiga professora Cristiane Stroppa é professora da PUC São Paulo, é mestre e doutora pela essa mesma universidade na área de Direito Administrativo, tem uma vasta experiência atuando em órgãos públicos, tanto na área de assessoria jurídica como na área de controle, é uma professora de renome nacional, além de autora de diversos artigos e de comentários à Lei de Licitação e Contrato na nossa obra, que eu tenho a felicidade de coordenar, a obra de comentários à Lei de Licitações e Contratos, que conta com 11 autores, dentre os quais estamos eu e a querida amiga professora Cristiane Stroppa. Cris, ela ainda é um pouco desafiadora, gente, porque ela escolheu um tema para a gente falar que ela sabe que eu tenho uma opinião diversa da dela. Mas é um tema que é muito relevante, porque nós tivemos um julgado agora do Tribunal de Contas de Minas Gerais que trouxe uma posição sobre esse assunto, que é a alteração, os limites à alteração contratual consensual. E é sobre isso que a gente vai falar. Cris, primeiro, eu já fui falando logo e não deixei nem você dar boas-vindas à nossa audiência maravilhosa. Por favor. Imagina, Rafa, eu queria só agradecer essa oportunidade, mais um bate-papo aqui, sempre tão instigante, especialmente quando eu vou divergir de você. Tenho certeza, gente, que vai ser uma discussão aqui de alto nível. Ah, não tenho dúvida. Com você, eu só quero eu chegar lá. Bem, nós temos uma polêmica desde que a Lei 14.133 foi publicada, uma polêmica que se instalou em virtude da previsão do artigo 125 desta lei. E eu vou pedir licença a todos para ler, porque esse artigo, o que é que ele diz? Nas alterações unilaterais, a que se refere o inciso 1 do artigo 124, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% do valor inicial atualizado a que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e no caso de reforma de edifício ou no equipamento, o limite de acréscimo será de 50%. Então, nós temos aqui que as alterações qualitativas e quantitativas contam com limites de alteração contratual baseado no valor inicial atualizado do contrato. Então, é o valor que foi lá inicialmente contratado, reajustado, repactuado ou revisado. Essa é a ideia do texto legal. E aí, o que é que a lei está dizendo? É que esses limites incidem nas alterações unilaterais. Qual é o questionamento? E na alteração consensual. Ou seja, se houver acordo entre as partes, esses limites incidirão ou não haverá limites. Eu vou começar pela questão da supressão. Eu entendo que esses limites não incidem na supressão. A professora Cristiane Stroppa.
Não, eu concordo, até porque tem uma hipótese, né, de rescisão por parte, ou de extinção do contrato por parte da contratada, se superar a supressão de 25% sem a concordância da contratada, ela tem o direito de extinguir o contrato. Então, aí a gente pode entender que, por acordo, eu poderia suprimir mais que 25%. Sim. Porque a gente tem um problema de cláusula econômica. Tudo que afeta na equação a parte econômica, a contratada precisa aceitar. Então, aí nós concordamos, aí eu acho que não tem polêmica. Não tem O polêmica. problema não está... Eu já vi alguma posição dizendo que, mesmo assim, eu acho que o limite deveria incidir, porque a administração acaba tendo poderes de meio que forçar o contratado, né? Tipo, é uma espécie de constrangimento. Então, assim, ele seria constrangido, dado que teria ali o medo de perder o contrato. Enfim, esse é um ponto que eu já ouvi falar, né, de que há quem diga que não, mesmo assim não poderia. Eu discordo também, eu acho que pode. Aí é uma visão equivocada do que é o contrato na Lei 14.133. Acho que essa que é a questão. O pano de fundo, na verdade, da nossa conversa, acho que também é isso. E a questão do acréscimo. E aqui não é só acréscimo ou extinção. Nós estamos falando aqui de alterações qualitativas que não é necessariamente um acréscimo ou uma extinção. Sim. Às vezes você apenas alterou alguma coisa, ou um acréscimo ou supressão, que por alterar vai elevar o valor do contrato. Isso. Ou vai diminuir o valor do contrato, mas eu não estou acrescendo nada. Isso. Às vezes eu estou só trocando uma determinada especificação técnica de uma dada solução de um objeto de uma solução, é uma alteração qualitativa que vai impactar no valor da contratação. E isso não quer dizer que é necessariamente um acréscimo, mas vai aumentar esse valor. Essa questão, eu acho que às vezes a gente tem que voltar um pouquinho para o passado. Muito embora é outra legislação, a gente tem que pensar de outro modo, mas na vigência da Lei 8.666, quando ela traz essa lógica de alteração qualitativa e quantitativa, Sim. Existe um entendimento, mas não vingou esse entendimento, que era o entendimento do Carlos Ani. Ele dizia o seguinte: para as alterações qualitativas, como você está mexendo em alteração de projeto, em substância, não se limita aos percentuais de acréscimo e supressão. Ele defendia isso. Mas o entendimento que acabou vigorando foi do TCU, porque o TCU é que colocou o limite, né, naquele acordo, que depois até ele excepcionou. A gente teve casos. Eu lembro de um caso famoso em São Paulo, da construção do Rodoanel, em que o acréscimo foi qualitativo, chegou a quase 77%. E o TCE, na época, aprovou sob a ótica de vantajosidade. Falou, não, é muito mais vantajoso eu aceitar um acréscimo, né, qualitativo que vai superar os 25%, e tinha toda a fundamentação, do que dizer, não pode, e aí eu vou fazer o quê? Vou extinguir o contrato, vou fazer um outro, quer dizer, no final das contas, sob a ótica de eficiência e economicidade, não teria sentido. Só uma referência que eu acho importante, que você se referiu ao dispositivo que a lei diz que o contratado, se a supressão for para além de 25%, ele teria direito a solicitar a rescisão. E é isso mesmo, é o artigo 137, parágrafo 2º, inciso 1 da Lei 14.133, que traz essa permissão, esse direito à rescisão do contratado. Você coloca muito bem a discussão que houve à luz da Lei 8.666, que era no entendimento de que as alterações qualitativas não se sujeitariam aos limites da alteração contratual, e o artigo 125, ele, de certo modo, suplanta essa discussão, porque o inciso 1 do artigo 124 da Lei 14.333 trata na linha A da alteração qualitativa e da linha B da alteração quantitativa. Então, para o entendimento do TCU, né? Exatamente, e o 125 vai e diz que nas alterações unilaterais a que se refere o inciso 1 do CAPT.
Então, do artigo 124. Então, ele já marcou e aplicou o limite para os dois. Mas e aí? E o acréscimo? E se for uma alteração qualitativa ou uma alteração quantitativa, acréscimo, que o limite dos 25% for ser superado? Isso pode... Eu posso já fazer referência ao julgado. Nós tivemos, gente, recentemente um julgado, a data da sessão é 6/8/25. Esse acórdão saiu na semana passada. O acórdão saiu na semana passada, né? Uma consulta no Tribunal de Contas de Minas Gerais, que o número do processo é 11.88.209, em que foi perguntado ao Tribunal de Contas de Minas Gerais se poderia haver essa superação do limite de 25% nas alterações quantitativa ou qualitativa. E o tribunal disse o seguinte: item 1 da decisão, da ementa da decisão, melhor dizendo, diante da constatação da insuficiência dos quantitativos contratados durante a vigência de contratos de serviços e fornecimentos contínuos, a administração pode alterar unilateralmente os quantitativos do contrato em até 25%, conforme previsão prevista no artigo 125 da Lei 14.33 de 2021. Item 2. No caso de acordo entre as partes, não há limitação expressa quanto ao percentual a ser acrescido ou diminuído ao contrato, sendo possível a alteração das quantidades indispensáveis à consecução do objeto. O acréscimo, contudo, não pode ser manifestamente desproporcional ao quantitativo inicialmente contratado, em respeito aos princípios do planejamento, da isonomia e da vinculação ao edital, cabendo à administração comprovar fundamentadamente a vantajosidade da alteração em relação à realização de um novo certame ou procedimento de contratação direta, observando os princípios e dispositivos contidos na Lei 14.33 de 2021. 3. São vedadas a prorrogação, a renovação e o acréscimo de quantitativos, de forma automática, a contratos de serviço ou fornecimento contínuos, uma vez que os artigos 107 e 132 da Lei 14.33 exigem, para tanto, formalização por termo aditivo e justificativa que atesta a vantajosidade pela administração. Enfim, o Tribunal de Contas de Minas Gerais entendeu que o limite de 25% não incide sobre a alteração consensual. Porém, colocou alguns requisitos aqui que devem ser observados pela administração, que é não ser manifestamente desproporcional, quanto ao quantitativo inicialmente contratado, e isso em respeito a princípios como planejamento, isonomia e vinculação ao edital. E aí ele diz, cabendo à administração comprovar fundamentadamente a vantajosidade da alteração em relação à realização de novo certame ou procedimento de contratação direta, observando os princípios e dispositivos contidos na 14.133, ou seja, não é algo automático, não é algo que não. O consenso pode. Não é discricionário isso é estritamente vinculado, né? Por favor. Bom, então vamos lá. Eu acho que primeiro a gente tem que entender, e por isso que eu concordo que isso é possível. Você concorda com essa decisão, inclusive? Concordo. Que, inclusive com as condicionantes. Com as condicionantes. Acho que, inclusive, sem as condicionantes, aí eu diria que ela não é correta. Eu preciso ter condicionantes porque a gente não pode dar uma carta em branco para o gestor. Então, lembrar, gente, que isso aqui é uma consulta, a consulta é vinculante. Sim. Tá? Então, ele não está analisando o caso concreto, ele está analisando uma situação em abstrato. Isso não vai impedir o tribunal, vendo o gestor, de adotar, de verificar se foram preenchidos os requisitos, que ele colocou, claro, ele tem que citar princípio, não há como fixar de outra maneira, mas ele vai analisar se os princípios concretizam os parâmetros que ele estabeleceu. Você entende que a lei deu ao gestor, dentro da margem de 25%, uma discricionariedade para acrescer ou suprimir, considerando ali, obviamente, as razões de ordem técnica que venha a surgir ou não?
Então, aí nós temos um problema. Dentro da margem, eu só estou para essa primeira E pergunta. você está falando com uma pessoa que não reconhece a competência discricionária. É muito complicado isso. Para mim não existe discricionariedade. Entendi. Tá? Para mim é tudo vinculação e eu resolvo tudo por interpretação. Sim. Então, se eu estiver perante uma situação que o interesse público demande, e desde que eu não esteja contrariando a ordem jurídica, eu entendo que pode, eu resolvo por princípio. E nesse caso especial da lei, Não, mas eu estou dizendo dentro da margem de 25%, não superando a margem. não. Aí eu vou estabelecer o que interessa para o interesse público. A administração, e eu quero dizer, porque uma alteração dentro da margem de 25% não precisa de todas essas considerações. Se eu fosse fazer uma nova licitação, se eu não fosse... Não, mas eu acho que isso não elimina a necessidade de eu justificar porque eu estou fazendo. Perfeito. Porque, bem ou mal, eu estou mudando a regra inicial. Sim. Se eu estou mudando a regra inicial, eu tenho que justificar, preciso da motivação. No mínimo, a motivação. Perfeito. Talvez eu não chegue no mínimo de detalhes. Mas não nesse nível aqui, que é fazer uma comparação. É como uma relação, como um casamento. Eu não posso querer que 4 anos de casado, 5 anos de casado, 6 anos, a gente se relacione da mesma maneira quando a gente se conheceu. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu acho que a lei trabalha essa lógica, que não sei o que fala, né? O Marx Nóbrega fala muito isso. Contratos abertos e incompletos. Eu vou completando a relação. Então, se eu não tiver meios, tá? Claro, os meios vão estar em princípios, é mais principiológico do que talvez regramento, né? Para preencher isso, eu acho que não é o modelo, né, da 14133. Aí é a Lei 8666. Aí significa entender que nada mudou. Então, por isso que eu acho que pode. Talvez não em tudo, mas pode. E se você me permitir, se eu colocar mais um dado, eu acho que a gente esquece do 126 da lei. O 126 trabalha uma coisa que, na verdade, poucas obras tentaram explicar. Posso meu ajudar até Isso. óbvio, você conhece, mas só para dar quem nos escuta acompanhar, que diz o 126, as alterações unilaterais a que se refere o inciso 1 do caput do artigo 124 desta lei não poderão transfigurar o objeto da contratação. Então, o que é transfigurar o objeto? E veja que o legislador aqui, mais uma vez, só se referiu a um limite à transfiguração na alteração unilateral. Na consensual, não. Eu posso transfigurar o objeto na alteração Então, consensual? Aí eu entendo que não. E eu não estou sendo coerente. E o silêncio eloquente? Então, não, mas aí eu acho o seguinte, aí é como eu interpreto, tá? Porque eu não sei se o legislador fez todo esse raciocínio tão complexo. Eu acho que ele não fez. Eu acho que compete a nós, intérpretes, né, fazermos essa construção. Mas Eu acho que essa questão, só uma coisa que dizer, eu acho que essa questão de que o fato da lei não ter tratado, como já me disseram, o fato da lei não ter tratado, posso presumir que ela não quer limite para alteração consensual. Não, eu não acho que pode presumir. Ninguém pode presumir isso, porque isso não foi tratado. Porque se ela quisesse isso, ela teria permitido. ela teria falado. E a gente não talvez pode- até expressamente. E a gente não pode deixar de cogitar essa possibilidade. Então, se ela quisesse permitir, ela teria permitido. Eu também posso entender. E ela, como você bem colocou, ela não tratou. E aí eu sou da ideia que você coloca que é. Ora, ela quis que isso se resolvesse por outra maneira. E esse é o papel aqui agora que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que nós estamos fazendo aqui, que os autores, como você, que nos comentários, aliás, é o Bonato, os autores como o Bonato, no nosso livro, que faz o comentário e que entende até que esse limite só aplica para a alteração lateral, não aplica para a alteração consensual. Então, todo mundo vai ter que fazer isso, mas eu acho que a ausência não pode ser uma conclusão de que ele quis que deixasse. Sim. Não, tá certo. 126. Então, o que eu acho é o seguinte, esse 126, ele colocou um outro parâmetro. Ele foi além do parâmetro percentual, né? E muitas vezes a gente não analisa esse parâmetro. Perfeito. Porque para mim, para onde acontecer primeiro. Às vezes eu vou transfigurar antes dos 25. Perfeito. Se eu transfigurei primeiro, eu já não posso nem que houvesse a previsão legal dos 25. Sim. E exatamente sobre essa ótica, se eu estiver fazendo alguma coisa que a lei não me deu a previsão expressa, eu tenho que usar esse parâmetro. Porque aí eu estaria burlando a regra da licitação. Aí eu concordo com você. Sim. Quer dizer, se eu usar uma alteração além
do limite de acréscimo, mesmo que seja consensual, mas que no frigir dos ovos eu estou mudando o objeto, porque transfigurar o objeto é transformar um objeto em outro objeto. Aí isso é bula a regra da licitação. Então, eu usaria, nem que fosse como um parâmetro de análise, porque eu acho que talvez nisso esse acórdão do TCE pudesse ter trazido. Ter avançado um pouco. Ter avançado. Traz a questão da transfiguração. Nada impede. Sim. Coloque o limite da transfiguração, porque esse consenso ele tem então um limite. Sim. Então, o que me preocupa é como isso vai ser utilizado. Que tenha o acordo, pressuposto. Que demonstre vantajosidade, necessidade, pressuposto. Mas tem que ter um limite. Aí eu concordo com você, a gente tem que ter um limite. Perfeito. Porque senão eu estou dando uma carta em branco, daqui a pouco, para qualquer limite. Qual é o limite aceitável? Tudo bem, o acórdão fala, né, que tem que ter uma proporcionalidade, mas qual é? É dobrar o valor? É triplicar o valor? Qual é? Eu achava que a gente até discordava mais, mas eu acho que a gente não discorda de todo. Eu acho que a gente tá. Talvez seja uma coisa de ver o copo Mais meio cheio, meio vazio. meio vazio. Mas veja só, primeiro, como você, e foi isso que eu concluí da sua fala, eu acho que a ausência dessa vedação no texto não indica uma liberação. E não pelo fato de ser uma questão textual. Não, isso não é uma visão textual. É que nós temos, numa teoria geral do direito da contratação pública, aquilo que aqui no Brasil nós conhecemos mais como vinculação ao edital. E o que se chama até diria internacionalmente, do princípio da manutenção das condições postas em concorrência. Esse é o nome que é usado em outros países. Ou seja, por que é que eu tenho limites à alteração de um contrato firmado pela administração pública? Porque esse contrato passa por um procedimento competitivo em que a administração deve decidir de maneira objetiva qual é a proposta mais vantajosa para a administração conforme critérios definidos no instrumento convocatório. De modo que alterar esse contrato sem limites é você alterar até mesmo o que foi posto em concorrência. E aí, de certo modo, a concorrência não valeria de nada. Então, eu diria que essa limitação, ela é até considerada um valor global, ou seja, você não encontra isso só na legislação do Brasil. Você encontra isso na legislação europeia, você encontra isso na legislação americana. Os acordos internacionais sobre contratação pública focam muito no procedimento licitatório. Tem muito pouca regra de contrato. Mas uma das regras de contrato que eles trazem é limite à alteração contratual. Exatamente porque está focado lá na competição. A gente tem que ver, então, que é uma limitação que incide numa fase avançada, mas pensando em preservar aquilo que já foi feito. O foco é esse. E por isso eu vou ter esses limites. Porque onde teve o pacto, né? Perfeito. Porque a gente vai buscar essa ideia. O contrato é um acordo. Só que a gente sabe que o contrato administrativo não é acordo porque eu não sento com o contratado para pactuar a cláusula. Então, eu tenho que extrair o acordo de algum lugar. De onde que eu extraio? Das regras da licitação, que você aceitou, portanto, ofertou a tua proposta. E eu aceitei tua proposta. Ou no caso da contratação direta, a mesma lógica. Perfeito. Eu concordei com a tua proposta e validei a tua contratação, autorizei tua contratação. Então, se eu tenho um pacto, eu tenho que ser respeitoso a esse pacto. Perfeito, exatamente, é isso. Até para que a administração seja crível nos processos licitatórios. Então, é importante até a gente ver que, às vezes, nós podemos estar dizendo, mas essa liberação é ser maleável com o contratado. Pode estar sendo maleável com o contratado. Mas até você que é empresário, você pode ser o contratado hoje, mas amanhã você vai ser alguém que vai dizer, poxa, se eu soubesse que ia ser assim, eu tinha dado outro valor da minha proposta. E é esse o fator. A preservação é a preservação de uma rigidez, de uma integridade do processo competitivo, do mercado público. E aí, se eu libero tudo, Sim. por acordo entre as partes,
E aí vem, então, ainda que não haja uma vedação expressa no texto que limita a alteração, a gente tem que saber, e o direito, como você bem colocou, até observei que você foi cuidadosa em falar que a gente tem que fazer uma interpretação baseada numa juridicidade e não só numa legalidade. E é isso. O direito se interpreta por diversas camadas, não só pela camada do texto legal. Na camada do texto legal, eu posso dizer, há um limite à alteração unilateral, mas e a alteração consensual? O fato de não haver esse limite expresso no texto não pode me dizer que automaticamente, então não há limite para alteração consensual. Não, peraí. Eu tenho uma série de princípios lá no artigo 5º, eu tenho uma teoria geral do direito da contratação pública que eu tenho que recorrer a isso ainda para saber se de fato esse consenso seria suficiente para fazer alterações para além dos limites legais. Rafael, e por que é que você diz, então, nesse contexto, por que é que a supressão pode superar 25%? Porque, como a Cris bem pontuou, a ideia da supressão, do limite à supressão, é uma garantia do contratado. É econômica. É uma garantia dele. É econômica dele, como você bem coloca. É dele. Ele diz, a lei diz, ele pode rescindir se ele quiser. Então, como a Cris disse, está dizendo, e é por isso que a lei diz que ele pode rescindir. É por isso que a lei 8666 autorizava a supressão por consenso para além de 25%, porque é uma garantia do contratado. E aí eu chamo ele abrindo mão, os demais atores do mercado vão dizer, eita, coitado, deu um preço X achando que ia ter uma escala tal, E teve uma escala menor. e teve uma escala menor, teve prejuízo, é uma garantia dele. Lado outro é a situação do acréscimo, do aumento do valor para mais de 25%. E aí a garantia não é do contratado, muito pelo contrário. Isso tende a ser algo que até beneficie ele. Sim. Porque se eu botei que era 500 e de repente vai ser 900, eu já minha escala, meu ganho de escala foi bom. Sim. E veja, então olhe só que aqui eu teria de chamar todo mundo que eventualmente tenha participado da licitação, e todo mundo que talvez deixou de participar porque disse, nessa quantidade eu não vou. Isso seria impossível de se fazer. Para poder dizer, e aí vocês concordam? Não dá, isso é impensável. E vocês sabem que eu não estou imaginando de se fazer isso. Então, por isso é que, como a Cris até bem coloca, na alteração que vai ocasionar o aumento do valor do contrato, a limitação é muito maior, dos 25%. Eu ainda coloco, Cris, 25% não é pouca coisa, é 1/4 do contrato. É 1/4 daquilo que foi contratado. Então não é pouca coisa, já é uma margem considerada. De modo que eu acho que esse limite incide também na alteração consensual. Não digo que eu discordo de todo do julgado, mas eu diria que sim, o limite incide na alteração consensual. Aí vem aquela história, o copo meio cheio, o copo meio vazio. Eu diria o limite incide. E tenderia a dizer que até quando eu verificar que eu vou ter um custo maior pela licitação, por uma nova licitação, eu tenho de verificar, peraí, na licitação eu não tenho um único, na contratação pública, eu não tenho um único valor a ser preservado, que é o valor vantajosidade. Eu tenho outros valores a ser preservados, como, por exemplo, a rigidez no mercado público, a integridade, a isonomia. E esse aumento para além de 25% pode sim ser contrário. E aí vale a pena o custo. A população, a legislação quis pagar esse custo. Faz uma nova licitação, ainda que seja mais custoso. E eu não veria problema nisso. Tem uma coisa que também se fala, e acho que você não mencionou, que isso seria a favor. Hoje a administração pública ela é consensual. Isso. E falei, dialógica. Dialógica e tal. Mas eu acho
que toda a doutrina, e eu não conheço em sentido diverso, a ideia do consenso ela vem como uma ideia de freio das prerrogativas da administração. Essa é a principal ideia de consenso. Ou seja, a administração tem poderes e ela não deveria tão somente exercer esses poderes. Ela deveria, ainda que quando ela tivesse poder, procurar construir soluções consensuadas com o contratado. A aplicação de uma sanção é o que existe nos Estados Unidos como um acordo administrativo, o Administrative Agreement, ou seja, eles fazem um acordo, vou aplicar uma sanção, não vou não. Peraí, vamos conversar, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, não vou aplicar a sanção, você vai recompor o dano. Tá. Esse é o consensualismo, essas são medidas de consensualismo. Mas aqui, nesse caso, não é a administração que está abrindo mão de um poder. Não é a administração que está reduzindo o seu poder. Nós estamos mexendo com o aspecto econômico da licitação, do processo de contratação. Por isso que eu acho que essa ideia do consensualismo não entra aqui nesse aspecto. Depois, eu acho que mesmo uma visão como essa, limitadora, ela não deixa de trazer para Lei 14.133 toda aquela flexibilidade que você bem colocou e que a lei traz. Eu acho que ela constrói isso, a ideia do contratado como parceiro, eu acho que isso tá, mesmo quando eu digo não pode aumentar além de 25%, eu acho que isso está no jogo, eu acho que isso está em campo. A questão é muito mais por um ponto mesmo de preservar ali a situação posta em competição. Enfim, eu diria que, para mim, o limite incide na alteração consensual. Porém, poderíamos sim, numa situação ou outra, num acréscimo, talvez... Posso colocar um outro? Eu não quero te convencer e a gente não vai... E assim, até porque eu acho que não... A ideia é só colocar o argumento e nem é isso. É porque, tipo assim, eu mesmo tenho uma visão e ouvindo você, eu penso, olha, acho que não nesse ponto, não nessa medida. Mas aqui, a gente falava agora da questão da prorrogação automática do contrato, que eu era da ideia de que deveria ter um termo aditivo. E alguns amigos trouxeram certas situações, como você mesma, colocou, Rafa, mas se isso aqui não deveria ser um apostilamento, como você diz, não precisava. E eu vou, não, aqui seria aditivo. E eu hoje já digo, isso aqui seria um apostilamento, não precisa de um termo aditivo. Então a gente vai muito mais procurando se entender. E eu tenho essa ideia que você coloca mesmo. Acho que numa dada medida, ok, mas ainda assim, tem que ser algo que não mude aquele cenário. E algo que, tipo, olha, peraí, eu vou ter que fazer uma nova licitação, porque eu preciso de mais 5, de mais 6. Então, deixa eu colocar um outro ponto para a gente pensar, que eu acho que, por isso que hoje em dia, a gente que trabalha nas contratações, a gente não acha que é fácil, não, porque a gente estuda muito, até para poder arrumar as soluções. A gente estuda 2 princípios que a gente chama de pedras de toque do direito administrativo. O princípio da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade. Sim. Acho que a resposta está aí. Se a lei tivesse trabalhado o limite, a gente estaria trabalhando em indisponibilidade. Aí realmente eu não tenho como fugir disso. Porque eu tenho uma previsão. O legislador ele já trabalhou qual é o interesse público. Nesse caso, ele não falou. Sim. Eu resolvo a situação concreta. Por isso que acho que foi nessa linha que eu vejo esse acórdão do TCE Minas. E aí eu vou usar não a indisponibilidade, eu vou usar supremacia. A supremacia, eu ajo para proteção do interesse público. E eu não preciso ter previsão normativa. Até por isso que você falou, você usou juridicidade. Porque aí eu soluciono pelo ordenamento. Perfeito. Não pela norma. Sim. Então, o que acho que a gente tem em pontos em comum? Para mim, isso não é uma carta em branco. Você acha que a partir disso o tribunal vai validar alterações consensuais acima dos 25? Ele não vai. Sim. Porque o que ele está dizendo, olha, talvez um caso muito específico. Eu acho que o julgado já trouxe a ideia da excepcionalidade aqui eu acho que você concorda também. Concordo. Não, isso não é, porque senão é falta de planejamento. Sim. Você tem uma lei que ela prima,
né? Um planejamento que a gente já devia fazer desde 67. É isso que eu falo, gente, pelo amor de Deus, desde a decreto 200 a gente tinha que planejar. Não acho que é alguma coisa de agora, é que a gente não planejou por N motivos. E o que a decisão 215 também já fazia, né, Cris? Não, Talvez fazer. a decisão 215, a que eu me refiro, gente, é a decisão 215 de 1999 do Tribunal de Contas da União. Claro que a decisão traz requisitos muito mais pesados do que isso daqui, mas ela já fazia. Então, eu acho que, sabe, se você estiver perante uma situação onde você evidenciar, porque aí pode ser que eu não consiga evidenciar, e aí eu vou ter que fazer a licitação. Levando tudo isso em consideração. Se hoje a gente pode fazer, veja, uma outra analogia, não é isso que eu falo, a lei a gente tem que extrair qual é a lógica da lei, da sistematização da lei. Ela não criou toda uma regra com relação à nulidade. Eu brinco que ela pegou tudo que muita gente da doutrina falava de nulidade e jogou no lixo, que eu estou achando ótimo. Ela trabalhou em um outro marco normativo de teoria de nulidade. Sim. Então, sabe, se eu posso fazer sopesamento, manter, porque isso atende o interesse público, Por que não aqui também? por que eu não poderia? Se eu conseguir evidenciar que o interesse público ele vai ser atendido por um acréscimo consensual superior a 25, Sim. por que não? Sim. Então, Ponderando todas as situações. Né? talvez Quem é dessa opinião é um colega nosso que está aqui, inclusive está ali palestrando agora, que é o professor Danilo Almeida. Ele traz esse mesmo argumento que você, de que, ora, se eu poderia manter um contrato com uma nulidade, e isso aqui valeria isso, um planejamento mal feito, eu preciso de mais, olha, mas eu vou corrigir e vou ter aqui, vou fazer um acréscimo para além de 25%. Agora, perceba, o que a gente tem de ver aí, e essa é a minha preocupação, é que há um sinal verde até 25%. Talvez até 25% seja até um sinal amarelo, porque eu também tenho que justificar fato superveniente. Eu nem concordo muito com essa ideia do fato superveniente na alteração para mais ou para menos de 25%. Eu acho que a lei deu uma margem, inclusive para falha de planejamento. Então, não foi fato superveniente, porque ninguém vai conseguir acertar a medida. Eu não gosto dessa ideia eu só posso fazer acréscimo ou supressão em virtude de fato superveniente. Gente, o gestor falha, óbvio. sim. Eu tenho uma margem para trabalhar e aí, olha, planejamos mal, não teve nada de superveniente. Imaginamos Verdade, né? que eu precisei de mais 20%. E foi um ponto. E eu acho razoável isso. Mas veja, há aqui ainda um ponto que se supera 25%, eu diria que já acendeu uma luz amarela. Não, eu tenho certeza, sabia? E O quase. Tribunal de Contas, ele vai analisar isso com lupa. Sim. Por isso que não acho que isso vai ser usado. Acho muito boa essa sua colocação, porque é isso. Então, veja, eu acho até que nós concordamos depois disso. Ou seja, pode não só ser preenchidas algumas condições. É uma medida excepcional. Muito bem motivado. E tem que estar muito bem motivado. Porque, gente, é isso, é uma questão de salvaguardar o interesse. Aí tem um ponto que você coloca, com o qual eu concordo também, mas eu ainda acho que ainda assim é preciso ter uma cautela. Eu tenho brincado muito quando eu falo dessa questão das vigências dos contratos, especialmente do serviço de fornecimento continuado, que agora pode ir 10 anos. Eu brinco o seguinte, Cris, pense quem era você há 10 anos atrás. Então. Pense quem será você daqui a 10 anos. Eu sei que isso mudou, mas assim, é preciso também saber que às vezes não vai valer a pena manter esses contratos por muito tempo. Não. Porque o interesse vai ser atendido de outra maneira. Exatamente, aquela solução já foi. Eu vou ter que transfigurar o próprio objeto. Então aí eu não vou poder. Então, também tenho que fazer essa ponderação. Embora eu deva concordar com você que mesmo, olha, peraí, estou com um contrato aqui, não vou alterar, vai passar aqui 3%, 4% de 25% do acréscimo que tinha. Por que eu não vou? Isso sim, aí tem que fazer esses cálculos, eu acho que sim. Mas não é um cálculo, não é uma decisão tão automática assim. Enfim, o que é que a gente pode dizer, e veja se você concorda comigo, é que, ok, tá aí, é uma referência, o julgado de Minas Gerais é uma referência para
sobretudo para quem está em Minas. Isso. É uma referência para quem não está em Minas, para quem está em Minas e está no federal e não, por isso não se submete à jurisdição do Tribunal de Contas do Estado de Minas. É a consulta no processo 1188-209. Vou pedir para colocar isso aqui na descrição do episódio, mas interprete e use com uma devida cautela. Seria isso, Cris? Não, com moderação para não sofrer, né, um processo junto ao Tribunal de Contas. Porque se ficar evidenciado que você usou uma competência que, né, o tribunal deu, ele fez uma interpretação, mas você usou essa competência de forma equivocada, vai haver responsabilidade. Aí eu não sei se vale a pena, entendeu? Então use se realmente não houver outra forma. É aquela teoria de proporcionalidade, necessidade, adequação, proporcionalidade em sentido estrito. Né? Mande para o seu jurídico, peça auxílio, de repente ouça o seu controle interno também, né? Para te auxiliar na validação da solução. Não é um POD automático, é um POD com cautela. Não é. E a gente ainda tem muito chão para percorrer, porque esse é um julgado de um dos tribunais de contas e que ainda será objeto de diversos outros julgados, até que a gente possa dizer que esse tema está pacificado, porque de fato é um dos temas, eu diria, de mais polêmica dentro da Lei 14.133. Um doce. Obrigado, Cris. Imagina, eu que agradeço. É conversando que a gente entende. Tá vendo? Não brigamos, gente. Nunca vou brigar com a Cris. Gente, é isso. Muito obrigado pela audiência de vocês. Por favor, como eu sempre digo, se você gostou desse episódio, e não tem como não ter gostado com todas essas considerações maravilhosas que a professora Cristiane Stroppa trouxe aqui pra gente, deixa a sua curtida e compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que se interessam por esse tema. Assim, você vai estar fazendo com que o conhecimento sobre licitação e contrato reverbere. E essa é a ideia da Elo em fazer este podcast, o Elo Play. Forte abraço e até a próxima.